Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para essa quarta-feira, 8 de setembro de 2021, teremos 6 palpites. Vamos começar ali nas eliminatórias da Copa e também vamos fechar nas eliminatórias da Copa. Hoje dia cheio das eliminatórias europeias, mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Belarus e Bélgica. Jogo válido pelas eliminatórias da Copa, grupo E, onde a gente tem a Bélgica em primeiro com 13 pontos e Belarus ali em quarto com 3 pontos. Bélgica, candidatíssima, grande candidata desse grupo, já vem mostrando isso, até porque é uma seleção muito forte. Vem de uma boa vitória sobre a República Tcheca por 3-0 e vai pegar Belarus, que vem de 4 derrotas seguidas. Para esse jogo, galera, não tem muito o que a gente fazer. A superioridade belga é muito grande e é aquele jogo para os belgas fazer um placar até elástico, quem sabe, para já dar praticamente encaminhar sua classificação como primeiro da chave. E para esse jogo, galera, tendo em vista a diferença técnica muito grande entre as equipes, eu acredito que o mercado de gols deve ser bem favorecido. Até porque Belarus, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe da Bélgica, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe também teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram em apenas um jogo, 8-0 para os belgas. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. E galera, não tem muito o que fazer. A Bélgica que ela sobra nesse grupo. Em 5 jogos a equipe já marcou 20 gols, ou seja, uma média de 4 gols a cada jogo. E tomou apenas 4. E vai pegar uma das equipes que tem uma das piores defesas do grupo. Já marcou 6 gols, mas tomou 14. Ou seja, a tendência aqui é de muitos gols. E mesmo jogando fora de casa, a Bélgica é muito forte, é muito incisiva e vem de goleadas bem expressivas. Um 5-2 sobre a Estônia fora de casa e um 3-0 sobre a República Tcheca, isso em seus domínios. Por isso a tendência de muitos gols é muito grande, muito por parte da equipe belga, que é muito forte e costuma fazer muitos gols, e por ter do outro lado uma equipe muito fraca e que vem de 4 derrotas seguidas. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Belarus e Bélgica. Passando agora para Grécia e Suécia, outro jogo das eliminatórias da Copa. Aqui pelo grupo B, a gente tem a Suécia em segundo com 9 pontos e a Grécia em quarto com 3 pontos. Jogo importantíssimo para a Grécia, que se ainda quer continuar sonhando com essa segunda vaga para a próxima Copa, precisa muito vencer a Suécia, uma equipe que tem 2 jogos a menos e pode complicar bastante a vida da Espanha, colocando a equipe para ir para a repescagem. Então um jogo muito importante tanto para a Grécia, que quer ainda sonhar com a Copa, e muito para a Suécia, se quer classificar como primeira do grupo. Mas é um jogo que eu vejo também com a boa tendência de gols, até porque a Grécia nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe da Suécia, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe também teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, não dá para utilizar muito por base, porque o jogo mais recente é de 2008 e essas equipes mudaram muito. Mas pelo contexto das últimas partidas, principalmente pelo que a equipe sueca vem fazendo, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,52 e uma cotação muito boa para um jogo de duas equipes que vem tendo boas perspectivas no mercado de gols. Sem falar que a Suécia, com 2 jogos a menos, já marcou 6 gols e tomou apenas 1. Tem muita possibilidade de colocar aqui até 5 pontos de diferença sobre a Espanha. Já a Grécia, em 3 jogos, marcou 3 gols e tomou 3 gols. Para esse jogo, galera, eu acredito que deve ser um jogo bem disputado, um jogo bem travado, com um ligeiro favoritismo por parte da Suécia, principalmente pelo que os suecos vêm apresentando. Vem de uma vitória sobre o Uzbequistão, válido por amistoso, uma virada sobre a Espanha, já nas eliminatórias jogando dentro de casa, até que antes disso
já vinha fazendo uma boa eliminatória, uma boa Eurocopa na verdade, acabou eliminada para a Ucrânia ali na prorrogação e vem mantendo esse bom retrospecto e pega uma equipe que vem oscilando muito. Nos últimos 5 jogos são 3 empates, uma vitória e uma derrota. Jogo com uma boa tendência de gols, porque a equipe grega costuma jogar bola, mas a equipe sueca também vem num momento muito bom. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para Grécia e Suécia. Passando agora para Islândia e Alemanha. Outro jogo das eliminatórias, aqui pelo grupo J, a gente tem a Alemanha em primeiro com 12 pontos e a Islândia em quinto com 4 pontos. Jogo que tem uma tendência de ter uma superioridade gigantesca por parte da Alemanha, que a Islândia, depois daquele momento histórico, a equipe caiu muito de produção, não vem mostrando um bom futebol. Já a Alemanha contém um elenco muito forte, veio o Hans Flick, já está começando a botar o seu jeito de jogo e vem de uma boa vitória sobre a Armênia, 6-0, uma equipe que até então era líder do grupo. E para esse jogo eu acredito que o mercado de gols também deve ter esse favorecimento, até porque a equipe alemã é muito forte e com Hans Flick essa tendência de muitos gols deve continuar. Sem falar também que a Islândia nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe da Alemanha nos últimos 5 jogos, em 3 também a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, utilizando apenas o jogo mais recente, 3-0 para os alemães. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Islândia e Alemanha. E é um jogo que tem uma tendência muito grande, porque a Alemanha vencendo já dá uma respirada maior dentro do grupo, porque a gente tem Armênia com 10, Romênia com 9, Macedônia com 8. Todas essas equipes brigando pela segunda vaga ou até mesmo pela primeira. Sem falar que a Alemanha já marcou 13 gols nessa chave, tomou apenas 2 e vai pegar a Islândia, que já marcou 6 e tomou 10. Ou seja, uma equipe que tem uma consistência maior entre marcar e tomar gols. Mas a equipe alemã é muito forte, tem um ataque muito bom, meio de campo muito bom e vem de uma goleada de 6-0 e para esse jogo pode não ser diferente. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Islândia e Alemanha. Passando agora para Kosovo e Espanha. Outro jogo dessas eliminatórias, grupo B, Espanha em primeiro com 10 pontos e Kosovo em terceiro com 4 pontos. Mais um jogo aqui daquele mesmo grupo da Grécia, que se Kosovo ainda quer sonhar com classificação, precisa vencer a Espanha, precisa pontuar, porque caso perca ou mesmo não pontue, a briga acabe ficando ali entre os espanhóis e os suecos, ou até quem sabe entre os gregos. Mas é um jogo ainda também que eu vejo com bons olhos, porque a gente tem a equipe espanhola, uma equipe que vem sendo renovada e uma equipe que vem marcando muitos gols, vem com uma consistência ofensiva muito forte. E mesmo Kosovo nos últimos 5 jogos em apenas 2, a equipe tendo 3 gols ou mais, por parte da Espanha nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram em apenas um jogo, 3-1 para os espanhóis. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo, porque a gente está falando de uma Espanha que vem de uma sequência muito boa, vem de um 4-0 sobre a Geórgia, mesmo tendo perdido da Suécia, é uma boa equipe e precisa muito vencer, porque hoje a equipe espanhola tem 2 jogos a mais do que os suecos. Caso os suecos vençam seus 2 jogos, vão colocar 5 pontos de diferença sobre os espanhóis, então toda vitória para a Espanha é muito importante daqui para frente. Precisa vencer Kosovo para ficar na briga entre Espanha e Suécia. Tem um bom futebol, tem uma boa equipe, uma equipe jovem, uma equipe renovada, então tem uma tendência de fazer um bom jogo contra a equipe do Kosovo, que já tomou 7 gols em 4 jogos e marcou 3, enquanto os espanhóis já marcaram 11 gols e tomou 5. Ou seja, jogo com uma boa tendência de gols, até porque a Espanha deve dominar o jogo, deve ir para cima, mas Kosovo joga dentro de casa e deve tentar explorar os espaços junto do apoio da sua torcida. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para Kosovo e Espanha.
Passando agora para Macedônia do Norte e Romênia. Mais um jogo dessas eliminatórias, mas agora pelo grupo J. Romênia em terceiro com 9 pontos e Macedônia do Norte em 4 com 8 pontos. Jogam bem equilibrado entre duas equipes que ainda sonham com essa segunda vaga desse grupo J. E jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols, porque são duas equipes teoricamente equilibradas e que podem fazer um jogo de muita trocação. Sem falar que a Macedônia do Norte nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe da Romênia nos últimos 5 jogos, em 4 deles também a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, a gente utilizando o jogo mais recente, 3-2 para a Romênia em casa. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,42, mas é aquele jogo com no máximo 10 minutos de bola rolando. Essa odd está batendo 1,50 e tem uma tendência muito grande, porque a gente está falando de duas equipes que estão brigando ali junto da Armênia pela segunda posição. Então um jogo muito importante para ambas, caso queiram classificação, principalmente para a Macedônia do Norte, que joga dentro de casa, e caso vença a Romênia e a Armênia não pontue, a Macedônia do Norte pode assumir a segunda posição do grupo. Sem falar que os romenos já marcaram 9 gols e tomaram 6, e a Macedônia já marcou 11 e tomou 6. Ou seja, são equipes com boas médias, tanto ofensivas como na questão defensiva. Então tem uma tendência sim de um jogo bem movimentado, até porque a Macedônia precisa muito vencer, são 2 empates e 3 derrotas nos últimos 5 jogos, enquanto a Romênia vem de 2 boas vitórias sobre Liechtenstein num amistoso e sobre a própria Islândia, válido pelas eliminatórias. Então um jogo com uma boa tendência para o mercado de gols, até porque é importantíssimo tanto a vitória para a Macedônia como para a Romênia, o que faz com que quem abre o placar, a outra equipe se exponha mais na tentativa de buscar o resultado positivo, porque vitória aqui é sinônimo de colocar um passinho à frente do adversário, até porque aqui a gente está falando de adversários muito diretos à segunda vaga do grupo. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Macedônia do Norte e Romênia. E passando para o último jogo do dia, Polônia e Inglaterra, mais um jogo dessas eliminatórias da Copa, onde a gente tem pelo grupo I a Inglaterra em primeiro com 15 pontos e a Polônia em segundo com 10 pontos. Jogão de bola desse grupo, as duas melhores seleções dessa chave, e que para a Inglaterra é importante pontuar, não pode perder, e para a Polônia nem se fala. Se quer tentar uma classificação como líder do grupo, líder da chave, precisa vencer, mas vai pegar fortíssima seleção da Inglaterra. Mas a Polônia hoje contém o melhor jogador do mundo, é uma equipe muito organizada, e essa tendência de ser duas equipes muito boas em campo pode favorecer muito o mercado de gols também, até porque a Polônia nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe da Inglaterra nos últimos 5 jogos, em todos eles também a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, utilizando os jogos de 2012 para frente, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais, apesar que em todos os últimos 5 confrontos também tivemos essa perspectiva. Ou seja, daí só a gente já vê que o confronto reserva uma tendência de muitos gols. E tendo duas boas seleções atualmente, a tendência é ainda maior. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,43, mas é mais um jogo com no máximo 10 minutos. A odd está batendo em 50. Quem queira uma cotação melhor, acredito que seja o momento da entrada. Até porque a gente está falando de líder e vice-líder do grupo. A Inglaterra já marcou 17 gols e tomou apenas 1. A Polônia já marcou 18 gols e tomou 7. Ou seja, são duas equipes no poderio ofensivo muito forte. E aqui é um jogo que vale muito para ambas. Então a tendência é de ser um jogo movimentado. A Polônia vai jogar dentro de casa, deve tentar comandar as ações da partida, mas deve ser um jogo de muita trocação, porque a equipe inglesa também não é boba, não fica atrás, é a atual vice-campeã europeia. Então tem tudo para ser um jogo bem movimentado, com muitos gols, até porque a gente tem duas boas seleções em campo e duas seleções que estão bem na chave e buscam objetivos na competição. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10 minutos de jogo no máximo, é o nosso palpite para Polônia e Inglaterra. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!